Meus amigos, chegou a primeira vitória de Fernando Diniz como técnico do Cruzeiro e ela chegou no melhor momento possível, no jogo da volta contra o Lanús, que garantiu o Cruzeiro na final da Sul-Americana. É mais um brasileiro garantido numa final de competição da Conmebol. O Cruzeiro agora aguarda para ver se recebe Racing ou Corinthians, o que pode ser mais uma final 100% brasileira de uma competição da Conmebol. O Fernando Diniz vinha recebendo críticas por talvez ainda não ter conseguido encaixar o seu jogo neste Cruzeiro, de não conseguir ganhar. E num ambiente difícil, hostil, de novo numa festa maravilhosa de uma torcida argentina, né? O estádio do Lanús pulsando numa pressão gigantesca. O primeiro jogo tinha sido empate em 1-1, com um balde de água fria, né? Porque o Cruzeiro tinha saído na frente, depois tomou o empate e foi para a Argentina em busca dessa primeira vitória com o Diniz e em busca da vaga na final. E ela veio num jogo muito elétrico, né? Para quem queria se divertir, foram 30 finalizações, muitas chances de gol, bola na trave, um momento em que o Lanús estava muito melhor, depois o Cruzeiro estava bem melhor, a reta final de pressão do Lanús, o Cássio fazendo grandes defesas, o Matheus Henrique fazendo um grande jogo, Matheus Pereira sendo de novo muito importante, Caio Jorge fazendo de novo gol, e gol importante, ele já tinha feito o gol na ida e garantiu o gol da classificação na volta. O começo do jogo, o Cruzeiro desorganizado, perdido, sofrendo com o Lanús, e depois foi estabilizando, ficando com mais posse, tendo chance. É verdade que tomou susto, teve gol anulado do Lanús logo no início do jogo, teve defesaça do Cássio, teve bola na trave, e aí o Cruzeiro responde com bola na trave também, e o Cruzeiro acaba conseguindo o seu gol. No segundo tempo, inclusive, o Cruzeiro volta melhor. Parecia que você, não, agora vai administrar, vai olhar, vai isso, vai aquilo, mas o Cruzeiro consegue ser superior ao Lanús em parte do segundo tempo. O Diniz passou o jogo muito irritado, né? As imagens à beira do gramado e os relatos todos mostravam o Diniz irritadiço. Em outros jogos ele já tinha demonstrado um pouco disso. Um Cruzeiro com muito erro, o Cruzeiro no conceito básico no Diniz, né, de manter o controle da posse, ele estava errando demais nisso, e aí às vezes até parecia incompatível o que o Diniz normalmente tem em mente e o que o time estava apresentando no campo. E ficava aquela trocação. Alguns erros repetidos de gerar espaço para os adversários, de sofrer um pouco, mas o Cruzeiro foi se ajustando nesse caos dentro do jogo. E aí, de novo, em parte do primeiro tempo, ele conseguiu ajustar e ser até melhor, parar de sofrer pressão e incomodar o adversário. Isso não impediu de o Cruzeiro sofrer várias situações de gol, não tão claras, mas de incômodo o tempo todo. E no segundo tempo, o Cruzeiro volta melhor. Só que aí tem um determinado momento, uma virada de chave no segundo tempo ali, de que o Cruzeiro entende que precisa fechar um pouco a casa. As alterações do Diniz, em via de regra, elas foram para segurar, para manter o resultado. E isso, obviamente, convidou o Lanús a pressionar um pouco mais, a ter muito mais presença no campo ofensivo. E aí fica uma reta final de que você está com a classificação ali por um fio, né? De tomar um empate, de ver a vaga ir para os pênaltis, ou de repente de ver uma pressão insana do adversário, que é óbvio que tecnicamente é inferior ao Cruzeiro. A questão do Cruzeiro, ou o que tem sido deste Cruzeiro com o Diniz, é uma briga do Cruzeiro com ele próprio, para tentar entender e casar essa identidade do Diniz com os jogadores. Tem vários caras ali com característica de funcionar muito bem nas mãos do Diniz. O Diniz estava caminhando para um início muito ruim de trajetória no Cruzeiro, né? Inclusive batendo recorde negativo de início de trajetória, se ele não tivesse ganho esse jogo contra o Lanús, mas o fato é que ganhou. Veio a primeira vitória, e esta vitória deu vaga na final. O Diniz, apesar de todo esse turbilhão, desse início meio caótico no Cruzeiro, o fato é que o time está na final da Sul-Americana. E o Diniz pode igualar Galhardo e Tite.
São os únicos campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. E lembrando, o Diniz ganhou a Libertadores no ano passado pelo Fluminense. Ele está na sua segunda final sul-americana consecutiva. No ano passado na Libertadores e agora na Copa Sul-Americana. A esperar quem será o adversário. Tem um Racing que hoje talvez seja o melhor futebol entre os times argentinos. Não estou dizendo que é o melhor elenco, não estou dizendo que é o maior time. Hoje talvez seja o melhor futebol. E um Corinthians que, individualmente falando, vem dando respostas, vem, óbvio que ainda tem altos e baixos com o Ramon, mas é um time que tem potencial de machucar adversários. Então, a gente pode ter uma final Brasil e Argentina, o que seria muito grande, e curiosamente, o Diniz poderia enfrentar de novo um argentino na Libertadores, Fluminense e Boca, pode ser que seja um Cruzeiro e Racing, ou uma final brasileira, que também seria gigantesco, né? Um Cruzeiro e Corinthians. E agora é esperar para ver quem vai enfrentar o Cruzeiro, que volta a uma decisão sul-americana. O Cruzeiro tem talento para ser campeão, tem potencial para ser campeão em determinado momento da temporada. Quando você olhava as equipes ali, o Cruzeiro foi projetado como um virtual favorito em determinado momento. Depois o Cruzeiro entrou num viés muito complicado, aí veio mudança de treinador, o futebol do Cruzeiro se perdeu um pouco, mas em algum momento da temporada se olhou para o Cruzeiro e falou, aqui tem um potencial finalista. E com todos os percalços da temporada, o Cruzeiro está na final da Sul-Americana e, de novo, na primeira vitória do Fernando Diniz no comando da equipe. Ela não poderia vir num momento melhor, fora de casa, num jogo com um desenho que podia ser muito sofrido. Foi um jogo tenso, foi um jogo sofrido. De novo, foram 30 finalizações, né? 16 para um lado, 14 para o outro. No segundo tempo que eu citei, o Cruzeiro começa até melhor, até finalizando mais ali, né? Que o Lanús e tal, tendo mais chance. E depois o Lanús vai virando isso, né? Num abafa, em chance para cá, chance para lá. No Cruzeiro também, que deu uma abdicada de atacar ali, né? Foi tentando fechar o funil, fazer um ferrolho ali para ver se garantiu o resultado. E garantiu. O fato é que o Cruzeiro está na final da Copa Sul-Americana e o Fernando Diniz, bem ou mal, começando não tão bem e ainda tendo muito ajuste para fazer, pode consecutivamente ganhar a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Só 2 técnicos conseguiram até hoje, Tite e Marcelo Galhardo. Fernando Diniz pode ser o terceiro. E aí, vamos ver para qual prateleira ele vai, né? Porque o Diniz é ame ou deixo, né, para muita gente. E mesmo ainda sem convencer o torcedor cruzeirense como um todo, ele está com o time na decisão e pode ser campeão. Tá um jogo disso.